infelizmente, com o nosso assim, tema principal, que é a tortura, né, que a ditadura aí da imprensa imperialista está fazendo, acabando com a vida do jornalista, do dono do Wikileaks, o Julian Assange, né? Para falar sobre isso, a gente vai pedir para Júlia explicar para a gente como que é, qual é o teor aí dessa polêmica, Júlia, por favor. Então, né, nessa quarta-feira, a Justiça Britânica, né, emitiu uma ordem para a extradição do Julian Assange, né? Mais uma vez, isso aí batendo na nossa porta. Uma extradição para os Estados Unidos, que é uma coisa que o imperialismo está tentando faz tempo. E indo para os Estados Unidos, ele pode ser julgado por até 18 crimes, de acordo com a justiça norte-americana, e pode pegar até 175 anos de cadeia. E aí, pra quem caiu de paraquedas no meio do assunto, né, o que tá acontecendo? O que o cara fez aí? Isso aí são fotos de manifestação pela liberdade do Julian Assange. Por quê? O que aconteceu? Julian Assange é um jornalista, dono da Wikileaks, que é um site, uma organização que foi responsável por revelar mais de 700 mil documentos secretos do governo norte-americano e revelar crimes de guerra e coisas do governo durante essas intervenções do imperialismo em diversos outros países, como no Afeganistão e no Iraque. Então, mortes de civis, corrupção, um monte de coisas assim. O Assange foi lá e revelou diversos documentos. Aí, obviamente, isso aí não estava nos planos, né, do imperialismo norte-americano. E aí eles começaram a perseguir o cara, o jornalista, assim como toda a organização. Uma das coisas também que o Julian Assange acabou revelando foi a espionagem no governo da Dilma, né? Principalmente o envolvimento do imperialismo durante o golpe de Estado de 2016, né? Que acaba também mostrando um interesse diretamente com o Brasil. E aí começou uma perseguição muito mais intensa contra ele, até que ele efetivamente teve que pedir asilo na embaixada do Equador em Londres. E ele ficou lá de 2012, esses documentos foram soltos mais ou menos em 2010. E ele virou refugiado político nessa embaixada do Equador em 2012, e ele ficou lá até 2019, porque em 2017, se eu não me engano, o Lenin Moreno, que era um golpista, assumiu o governo do Equador e retirou a cidadania do Assange, o que fez com que o imperialismo pudesse voltar a perseguir ele. E aí aconteceu toda uma confusão, foram lá, a polícia londrina retirou o Julian à força, tem vídeos disso, tem vídeos da situação dele, porque ele estava enfurnado no local lá há uma década, né? E uma década não, é um pouco menos. Mas enfim, ele estava enfurnado lá há muitos anos. E aí retiraram ele à força e levaram ele para uma penitenciária de segurança máxima em Londres. Foi um objeto muito periculoso, né, para o imperialismo. No fim das contas, é só quem quiser dar uma pesquisada e olhar com detalhe todos os documentos, é muita coisa mesmo. E aí ele ficou nessa prisão de segurança máxima por desde 2019. Em outubro do ano passado, ele chegou a ter um AVC, porque a gente ficou muito tempo sem ter contato com ele, sem saber notícias e tudo mais. Mas a gente sabia que a pressão psicológica, pelo menos a psicológica, né, porque a gente também não sabe qual é o nível de tortura que ele pode ter lá dentro. Por conta disso, ele teve um AVC, não conseguia mais abrir um dos olhos. E mesmo assim, ele continuou em regime fechado, ninguém teve notícias dele, só os advogados, a esposa. E aí, mais recentemente, começou uma ofensiva maior do imperialismo para tentar extraditar ele para os Estados Unidos, o que é muito curioso porque nem norte-americano o cara é, né? Ele nunca pisou nos Estados Unidos e mesmo assim o país imperialista quer julgar ele de acordo com a Constituição americana e acusa ele de conspiração e um monte de coisa assim para tentar levar ele para os Estados Unidos e condenar ele a esses 175 anos de cadeia e efetivamente, com todo o sadismo que você pode imaginar de um oficial norte-americano, torturar o cara e, enfim, colocar ele na pior situação possível até efetivamente ser
extinto da face da Terra e servir como um exemplo para as outras pessoas que ousarem ter uma iniciativa dessa contra o imperialismo americano, né? Exatamente, uma ameaça para qualquer um que desafiar aí, né, Natália, o imperialismo. Exatamente. A gente vê, num caso assim, a luta, o cara deu a vida dele, mesmo sem querer. Acho que hoje em dia ele não deve... Talvez se ele pudesse voltar atrás e saber que seria essa vida de preso. Ele está preso com gente, com assassinos, com serial killers, ele está preso com gente da pesada. E ele é um jornalista, cara. Ele é um cara normal, sabe? Ele casou na prisão, os seus filhos nasceram, ele estava na prisão e ele não consegue sair disso, a vida dele acabou. Ele seria assim um mártir, né, da liberdade de imprensa. E a gente vê aí o contraponto tão ruim da nossa esquerda, por exemplo, né, da esquerda brasileira, que joga tudo isso aí por água abaixo, querendo pôr limites, né, numa coisa, num benefício que não tem preço para uma nação, né. E é isso, está denunciado. Júlia, muito obrigada pelas suas informações aí, uma pesquisa muito boa, acho que deu para todo mundo entender o que está acontecendo e que nós apoiamos aí a total liberdade, cancelamento, restituição de direitos e indenizações para o Assange quando ele for liberto, que isso aconteça logo, certo?